Oi, eu sou a Júlia e nesse vídeo eu vou mostrar uma análise da vida cotidiana no conjunto JK por meio da fotografia. A gente vai começar pela contextualização desse importante símbolo de Belo Horizonte, passando por sua fase de concepção e produção, até chegar no momento que é o nosso foco, a vida cotidiana e a dinâmica habitacional de quem vive um icônico edifício modernista durante a contemporaneidade. Isso aqui foi feito na época do Juscelino, era prefeito de Belo Horizonte. Tem apartamento, tem 9 tipos de apartamento. Tem menor, maior, médio. Esse prédio aqui tem 36 andares. É o mais alto de Belo Horizonte. Não tem uma trinca de nada. O movimento moderno iniciou-se entre o final do século XIX e início do século XX, acarretando mudanças significativas nas linguagens artísticas. O modernismo arquitetônico tem seu auge na década de 30. Para delinear melhor o contexto do condomínio JK, objeto desse trabalho, a gente vai agora para o ano de 1945, que foi um ano-chave no processo histórico do Brasil. Lembrando também que esse foi o final da Segunda Guerra Mundial. É nesse ano que, de acordo com Denise Bahia, acontece uma significativa transformação nas práticas culturais, nas formas de sociabilidade e na escala de valores sociais. E é claro que essas transformações afetam a forma como o cotidiano e a dinâmica das habitações acontecem. Com sua força de renovação, o modernismo se estenderá pelas décadas seguintes em que se consolidarão os tipos e também os modismos, que caracterizam esse momento arquitetônico de BH. No discurso, JK diz: entre menino e moça, caracteriza-se pela modernidade de suas linhas e relevos, mas já exubera em realizações. Grande cidade, povoada de cerca de 250 mil habitantes, agita-se, produz, estuda, diverte-se, amplia-se e prospera. Obra de audácia e tenacidade, Belo Horizonte assenta-se no domínio do homem sobre a natureza, que é a emoldura de híspidas montanhas de ferro. O conjunto JK passou por muitos, digamos, altos e baixos. Seu projeto começa como um tópico maravilhoso e moderno programa, que prometia uma verdadeira vida moderna a quem se aventurasse nessa cidade vertical. A proposta era que se tivessem áreas comuns com vários serviços e, consequentemente, uma vida em comunidade mais forte. Mas o que acontece hoje é: não existem esses serviços planejados para as áreas comuns. Eles, na sua maioria, foram levados para dentro do apartamento ou também para o comércio nos limites do condomínio. É um exemplo ótimo a máquina de lavar dentro do banheiro, substituindo o bidê, ou um varal para secar a roupa dentro do próprio apartamento. Lavar e secar roupa era um dos serviços pensados para acontecer em lavanderias comunitárias. Um exemplo do que a vida moderna ofereceria. Além disso, as áreas comuns livres do prédio destinadas à recreação estavam, até o momento das visitas, interditadas. Segundo os moradores, muitos, inclusive, nunca nem cogitaram usar essas áreas e sequer sabem como elas funcionam. O que o edifício JK vive hoje em dia é um momento de mudança e de estigmatização. Nas décadas de 80 e 90, ele era conhecido por ser perigoso, indesejável, no imaginário de toda a população belo-horizontina. O JK era uma espécie de lenda urbana, em que era chamado pejorativamente de favela vertical. Meus pais, quando eu falei que eu ia mudar pra cá e que logo em seguida eu iria vir também, meus pais falaram que eles não criaram filha deles pra morar no JK, que aqui é lugar de prostituta e traficante. Meu pai veio aqui em janeiro, então, tipo, recente, a primeira vez que ele veio. Ele falou que moraria aqui, com o apartamento, um dos apartamentos mais bonitos que ele já foi. Hoje, o edifício passa por um movimento de valorização, muito derivado do processo de gentrificação do centro. A gente entende gentrificação como um processo de enobrecimento ou elitização de determinadas áreas da cidade, e é justamente isso que tem acontecido nas redondezas do conjunto, principalmente a partir da requalificação da Praça Raul Soares, em 2007, e do entorno do Mercado Central, em 2008, além de outras obras por Belo Horizonte. A partir dessa breve contextualização, a gente vai seguir agora para o sentido de habitar. Segundo Vittorio Gregotti, é no ato de modificação do lugar, que até então era um espaço inalterado e natural, para fins de assentamento, que o transforma em arquitetura. Nós, seres humanos, temos a necessidade de demarcar o próprio espaço. É um instrumento de identidade lar que a gente usa desde que a gente é criança. Nas palavras de Norbert Schulz, habitar uma casa significa habitar o mundo.
Eu vou citar aqui o exemplo do Guilherme Souza, um dos entrevistados. Ele diz que o apartamento já é mobiliado e, por morar aqui recentemente, ainda não consegui colocar a minha identidade na casa. Esse é o único ponto que ainda me incomoda. Além da identidade, a casa é o lugar da intimidade, o âmbito secreto da vida privada. O arquiteto finlandês Juhani Palasma define o lugar como onde a gente guarda nossos segredos e expressamos o nosso eu privado. É nosso lugar seguro para descansar e sonhar. Mais precisamente, o papel do lar como um delineador e mediador entre as esferas públicas e privadas, sua transparência varia profundamente. A fotografia aqui desenvolve um papel de reveladora desse território seguro e protegido. Como diz o antropólogo e historiador do cotidiano Michel Dissertot, este território é privado. É preciso protegê-lo dos olhares indiscretos, porque cada um sabe que o mínimo apartamento ou moradia revela a personalidade de seu ocupante. Quando o morador ou a moradora tira suas próprias fotos e me envia, o que passo a conhecer desse espaço é apenas o que me é oferecido. E o que não chega também é uma coisa passível de discussões, como nas fotos do Gustavo, que me enviou fotos apenas da sua sala e o seu cachorrinho. O que essa escolha por fotografar apenas a sala com seu animalzinho de estimação pode sugerir? A principal ferramenta que eu vou utilizar aqui é a fenomenologia. Entendemos a fenomenologia como o olhar, o contemplar a arquitetura a partir da consciência da vivência. Atrelado à fenomenologia está o estudo hermenêutico, elaborado inicialmente por filósofos como Heidegger e Gadamer e outros. Esses dois conceitos são muito importantes nesse trabalho e servem como um guia para interpretações da vida cotidiana. No âmbito da arquitetura, o tratamento hermenêutico conferido ao olhar fenomenológico é denominado por Perla Servati-Garzon. A socióloga caracteriza que a abordagem hermenêutica tem como objetivo a revelação de significado, ou seja, alcançar o único ou os múltiplos significados escondidos além do que é dado imediatamente. Hermenêutica é necessariamente fixada na ideia que fenômenos e experiências humanas não são instantaneamente acessíveis e, por isso, requerem uma leitura interpretativa. Portanto, no contexto desse trabalho, há um olhar intencional, que é identificar a história do cotidiano possível de cada morador a partir da interpretação da fotografia. Para começar, cabe ressaltar que a forma de realização das entrevistas e coleta das fotografias sofreu algumas mudanças por conta do momento da pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo agora. Antes do isolamento social, eu visitei 2 apartamentos e entrevistei seus moradores. A partir do momento que a quarentena se tornou medida preventiva de saúde, com inclusive um aviso do condomínio JK na porta, eu passei a fazer as entrevistas de forma virtual, por vídeo ou por telefone, e a recolher as fotografias por e-mail, ou até por WhatsApp. No total, foram 28 entrevistados, na faixa dos 20 a 60 anos, que moram no JK há uma média de 5 anos. Um dos moradores do JK que nos recebeu foi o Caian. Eu vou contar um relato breve da visita utilizando fotografias feitas por mim e pelo Cadu, um grande amigo que me acompanhou nas visitas. Logo em seguida, vou mostrar as fotografias feitas pelo Caian. Lembrando que nenhuma das fotografias desse trabalho passou por processo de tratamento de imagem depois que eu recebi. Logo que eu e Cadu entramos no apartamento, Caian solta aquela boa e velha saudação. Fiquem à vontade, só não repara a bagunça. Na verdade, o apartamento estava impecável. Será que a casa tinha sido toda faxinada por conta da nossa visita? Nós tiramos os sapatos logo que a gente chegou e fomos apresentados ao apartamento pelo nosso guia. Mesmo sendo um semi-duplex, nossa visita guiada durou uns bons 30 minutos. Daí uma pista sobre o quanto o tamanho físico não é o que eleva a casa à categoria de lar. O que realmente ocupa esse espaço é tão importante quanto. Mesmo com pouquíssimos objetos imóveis, igual nesse caso, cada partícula significa uma teia de histórias que se estende, cada uma num rumo próprio. O Caian foi andando com a gente pelos cômodos. A sala tinha diferentes setores, como o lugar para comer, outro lugar para conversar e o lugar para chegar, que foi onde a gente deixou nossos sapatos. A janela nos atraiu bastante. Talvez pelo deslumbre, a curiosidade por ver a cidade de cima segurou o Cadu na beirada durante uma boa parte do tempo. Para realizarmos a entrevista, o Caian nos direcionou para a sala. Foi logo sentando na cadeira de frente para o janelão.
Essa cadeira era proibida para as visitas. Ela estava quebrada e o anfitrião não deixaria alguém de fora sentar no lugar com qualquer rastro de desconforto que fosse. Aqui, a gente pode pensar sobre a intimidade de alguém com sua própria casa. Conhecer seus móveis, seus lugares e objetos faz com que a experiência oferecida a um forasteiro, no caso eu e Cadu, seja definida por quem mora ali, nesse caso o Caian. Depois que a gente fez a entrevista, eu pedi para o Caian me enviar algumas fotografias dos seus espaços preferidos na casa, e objetos também. A primeira fotografia é a da banheira. Eu me lembrei da história sobre a saga que foi limpar essa banheira, que estava completamente manchada quando o Caian se mudou para o apartamento. É um dos lugares que ele mais gosta de passar o tempo e relaxar. Note as velas ali no cantinho da foto que denunciam esse tipo de função. Essa fotografia me remete a uma citação do filósofo Gaston Bachelard, que diz que, de fato, em nossas casas temos cantos e redutos onde gostaríamos de nos aninhar confortavelmente. Aninhar-se pertence à fenomenologia do verbo habitar, e apenas aqueles que aprendem a fazê-lo conseguem habitar com intensidade. Outra fotografia mostra a cama. As almofadas me dão uma sensação de que elas foram arrumadas para a foto como se estivessem organizadamente bagunçadas. Pelo contato que eu tive com o Caian presencialmente, eu posso presumir que a sua organização com a casa inteira não seria simplesmente deixada de lado para fazer essa foto. As marcas na coxa denunciam que o lugar é vivido, faz parte do cotidiano. Essa imperfeição na superfície é muito distante da fotografia de arquitetura comercial, das revistas, em que o fotografado não vai ser habitado, mas vai ser vendido na forma de imagem. Um outro exemplo disso é também a roupa pendurada na cadeira, que indica que o ambiente está longe de ser estéril, é um ambiente vivo. Palasma identifica que para uma concepção completa de lar existem 3 ingredientes necessários. Um dos 3 são os elementos relacionados com a vida pessoal e com a identidade dos habitantes. Nesse caso, esses elementos aparecem com bastante frequência nas fotografias desse morador, como a lata escrito Happy, que o Caian ganhou de presente de uma amiga, junto com as luzes em formas de bolinha, a sua coleção de rolha de garrafa de vinho, e um de seus LPs antigos no fundo dessa foto. Também suas plantinhas, que ficam ali perto da janela. No exercício prático de interpretação, eu utilizei os ingredientes do lar, definidos por Palasma, como uma forma de organizar os elementos em grupos. O primeiro são os elementos fundamentais num nível biocultural profundo inconsciente, como a entrada, a cobertura. O segundo são os elementos relacionados com a vida pessoal e a identidade do habitante. E o terceiro grupo são os símbolos sociais, com o objetivo de passar alguma imagem às pessoas de fora. O primeiro elemento que eu vou destacar aqui é a famosa janela teto-piso. É uma figura importante no imaginário tanto de quem habita quanto de quem conhece o JK de fora. Ela é elemento frequente em todas as fotografias. Além disso, nas entrevistas, a janela foi identificada como um ponto central da casa. É o lugar de ficar para tomar sol, onde as visitas vão por curiosidade para ver a paisagem. A janela faz conexão entre interior e exterior, tanto para quem olha de dentro para fora e sente que está ao mesmo tempo na cidade e no lar, quanto o contrário, para quem olha de fora para dentro e vê só os pequenos quadradinhos e partículas de vidas que habitam ali. A janela exerce um papel de elemento fundamental também no nível biocultural, profundo e inconsciente, o primeiro dos grupos, já que é essencial para ventilação e insolação, por exemplo. Ao mesmo tempo, tem o papel de símbolo social, que é o terceiro grupo. Afinal, poder desfrutar de uma vista é tanto um símbolo de riqueza que é um fato considerável na avaliação do preço de um imóvel. Um outro detalhe muito curioso e que eu não esperava foram as fotos de comida. Bom, é verdade que quando eu pedi as fotografias, eu não mencionei que era necessário me mostrar a arquitetura da casa. Na verdade, comer e cozinhar são atividades exercidas dentro do lar, que abrangem campos muito além da sobrevivência, mas alcançam também as áreas da sociabilidade, a importância sentimental, afetiva e familiar do lar, que foi justamente o que eu pedi para ser fotografado. A comida é rodeada por significâncias que permeiam desde as comemorações até a cultura mineira, muito compreendida em torno da cozinha e do fogão. Sobre os elementos relacionados com a vida pessoal e a identidade do habitante, eu queria abordar alguns comentários a respeito da frequência com que a sala,
e o quarto aparecem nas fotografias. A sala é o lugar principal de exposição dos objetos de valor de qualquer ordem, e o quarto é a área tratada como íntima. A sala foi, sem dúvida, o espaço mais fotografado por todas as pessoas. Alguns até deixam de fotografar o próprio quarto, mas não houve alguém que não tenha enviado fotografia da sala, que é onde a maioria das atividades cotidianas se desenvolve, principalmente em ambientes pequenos, como a kitnet ou o duplex. Aqui, living room tem o sentido literal da tradução, como área de vivência e convivência. A sala é também o lugar da mesa. A mesa é um item de função estruturante e com papel simbólico. A mesa, principalmente nos apartamentos pequenos, se torna um lugar de comer, de jogar, de trabalhar, de estudar, de socializar. Que assim, é o local onde eu trabalho e é o local também onde eu recebo os amigos, a gente toma café e tal. Voltando ao tema do quarto, é interessante perceber que esse cômodo ainda carrega a característica de área íntima, o microcosmos, o universo particular. Tão íntima nesse caso, que não deve nem ser mostrada. Outro exemplo disso são as kitnets, que por terem um cômodo só, acabam se tornando uma coisa parecida com dois cômodos, quando o morador opta por colocar um obstáculo visual para dividir a cama, que é o quarto, do estar. Repare nas fotos do Gustavo, em que a gente pode observar que a estante que divide a kitnet tem algumas partes visíveis apenas para o lado da cama. Nesses nichos escondidos estão os sapatos, o ferro de passar roupa e outros objetos não decorativos, mas que são utilizados no dia a dia. As prateleiras que são completamente vazadas, por sua vez, abrigam os objetos como livros, quadro, porta-retrato e outras coisas que, do ponto de vista da nossa cultura e da nossa sociedade, são os artigos bonitos e válidos, adequados para serem vistos e apreciados por um outro alguém. São os objetos carregados de símbolos sociais, com o objetivo de passar certa imagem às pessoas de fora. A partir do contato com moradores e fotografias, esse trabalho se prestou a compreender a dinâmica da vida cotidiana no conjunto JK, tendo a fotografia como principal material de análise. Apesar das semelhanças entre layouts e elementos comuns à cultura em que nós estamos imersos, as casas possuem personalidades, características identitárias diferentes. A partir do momento que, de forma virtual, eu entro dentro das diferentes habitações e olho para um elemento de uma fotografia, eu percebo a diferença das cores, das luzes e das sombras, a atmosfera. Elementos como o zelo por arrumar a casa para tirar uma foto, a escolha por fotografar com uma grande angular, em que tudo se vê de uma vez, ou a escolha por fotografar os detalhes, que não mostram o todo. A fotografia do prato de comida no almoço, dos quadros na parede, do cofre que se tornou cristaleira ou a rede no meio da sala. Tudo isso são histórias lidas nas imagens, o espírito do lugar sendo mostrado para além da fronteira do apartamento. São as linguagens subjetivas dos lugares internos que mostram quem habita ali. Muitos até eu nem sei que rosto tem, já que tivemos contato por escrito ou por telefone, mas mesmo assim, uma imagem é criada na minha mente, uma persona que surge ao contemplar cada foto. As escolhas sobre o que é fotografado também refletem sobre como especializamos os valores que temos como sociedade. Por exemplo, a sala como protagonista, enquanto a cozinha, o banheiro, a área íntima são menos fotografados. Isso é reflexo do que nós entendemos como importante a ser mostrado dentro de uma casa. Ao falar sobre essas escolhas, eu não me refiro aqui a critérios funcionais, mas sim ao que seja mais ou menos digno de ser revelado ao olhar de fora, como local de interesse da imagem. A partir dos estudos bibliográficos e numa perspectiva histórica, tomando consciência das fases pelas quais o conjunto JK já passou, notamos que esse edifício passa por uma ressignificação. É como se a vida moderna idealizada, para a qual ele foi pensado, começasse a fazer mais sentido na vida contemporânea. Citando o arquiteto Pedro Moraes, os grandes blocos de habitação coletiva vertical não estão inteiramente banidos, mas talvez retornando pouco a pouco de um longo estágio de exílio. Esse trabalho esclarece algumas questões, ao mesmo tempo que levanta outras possíveis. Por isso, eu espero que sirva como uma porta para futuras investigações no campo da arquitetura, seja no estudo da habitação, da imagem fotográfica ou do cotidiano. Eu vou finalizar esse vídeo agora com uma carta escrita em forma de poema por Ana Martins Marques ao seu amigo Eduardo Jorge, enquanto morava em seu apartamento no edifício JK.
Alguém partiu daqui. Alguém lançou-se para a frente, puxando, no entanto, um fio, forte ou fraco, que o liga à lembrança desta casa. Alguém levou a memória das paredes, dos móveis, dos corredores, das xícaras, das cortinas. Ela olha os objetos em seus lugares e pensa que um duplo deles agora vive em outra cidade, em outros cômodos, como uma casa no interior de uma casa, do outro lado do mar. Ela procura estudar o modo como a luz se distribui pelos cômodos a certas horas e dar-se conta dos pontos de convívio entre o dentro e o fora, o trânsito pesado nas horas comerciais, a rapidez dos ruídos, os acidentes de percurso, sua imagem refletida que vem sujar ainda mais as janelas que ela não sabe limpar. Uma casa, uma membrana entre o corpo e a noite, um filtro para as formas do mundo, anteparo contra os golpes do dia onde as vigas se põem a cantar. Ela aqui se sente mais exposta, mais exterior do que interior, como se a casa não fosse doméstica, como se morar fosse uma afronta à intensidade do dia. Ela tem à mão uma porta. Ela tem o chão a seus pés. Um teto lhe subiu à cabeça, janelas suficientemente altas para o salto, por onde a paisagem entra sem a prévia anuência da administração.